Venham estudar o Evangelho segundo o Espiritismo com o Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Estamos apresentando a palestra sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, itens 5 a 7, o ponto de vista, pela expositora Tânia Fernanda, do Centro Espírita Discípulo de Jesus. Boa noite, irmãos. Estamos aqui a convite do Grupo Espírita Amadeu Ferretti para um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos estudar o capítulo 2, Meu Reino Não É Desse Mundo, no item 5, 6 e 7, do ponto de vista. E antes, meu Evangelho está aqui, o Evangelho do Celso, muito bonitinho. E antes de começar o nosso estudo, nós temos que fazer a nossa prece e vamos elevar então o nosso pensamento a Deus, Pai Criador, fechando nossos olhos e elevando o nosso pensamento a Deus, Pai Criador, a Jesus, o nosso Mestre, modelo e guia, e agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos aqui juntos, não fisicamente, mas em pensamento, através da mídia, através dessa máquina, né, poderosa que nós estamos usufruindo nesses momentos que nós estamos passando. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui todos reunidos em Teu nome, em busca, Senhor, da nossa melhoria física, moral e espiritual, buscando através do estudo, buscando através da palavra, Senhor, o nosso aprimoramento. Que o Senhor possa nos fortalecer, nos ajudar, pedir aos seus mensageiros que nos assistam durante essa reunião da noite de hoje, trazendo para nós a palavra fácil, trazendo para nós o lenitivo, Senhor, de luz, de amor, qual precisamos. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, essa oportunidade bendita de estarmos aqui na noite de hoje, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, com a sua permissão, Senhor, estamos iniciando o estudo da noite de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. E assim, companheiros, nós estamos aqui para estudar, né, o ponto de vista. Então, começando, né, que o reino não é desse mundo. Então, o reino de Jesus realmente não é desse mundo aqui, mas nós estamos inseridos dentro do mundo espiritual. A vida, se nós já estudamos, já conhecemos a vida futura, sabemos que existe uma vida futura, nós já estamos inseridos dentro desse mundo, visto que nós já estamos fazendo em nós a transformação moral. E o mundo, né, e o mundo espiritual, o mundo de Jesus, o mundo de Deus, nosso Pai, é o mundo do reino de amor, de fraternidade, de solidariedade, né? É da paz, é da conduta reta. Então, todos nós espíritos podemos acessar esse mundo dependendo do ponto de vista que nós vamos enxergar a nossa vida. E Jesus, quando esteve aqui, ele plantou, né? Ele trouxe para a gente, né, a semente da virtude, de todas as virtudes, né? Principalmente do bem, da caridade, do perdão, da esperança, da humildade, da abnegação, da tolerância, da oração, do vigiar e orar, né? Da fé e do amor. Então, essas sementes estão dentro de nós. Nós precisamos cultivá-las, precisamos despertá-las e fazer com que elas cresçam dentro de nós, para que nós possamos ir nos transformando e nos modificando dentro, né, desse reino, que é o reino de Deus, é o reino de Jesus. Então, quando Jesus falou para Pilatos, meu reino não é desse mundo, não é desse mundo, é esse mundo material, né? Mas nós estamos inseridos dentro desse mundo espiritual, embora estamos aqui na Terra fisicamente. Então, Kardec, né, ele vai trazer para a gente essa lição, que ele diz assim, a ideia, começa com essa lição essa lição do ponto de vista, começa assim: a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável, uma fé, né, permanente, uma fé inalterável no futuro. E essa fé, ela vai ter consequências imensas sobre a moralização do homem, né, do ser humano. Então, essa moralização nada mais é do que a correção dos costumes, os freios de desregramentos, os abusos, as desonestidades, aquilo que é certo e que é errado. Então, o homem vai aprendendo, vai se edificando, vai corrigindo, e com essa moralização ele vai se educando, o conhecimento vai trazendo para ele, né,
vai trazendo para ele toda essa transformação e ele vai mudar completamente o seu ponto de vista sobre o qual ele examina a vida terrestre. Então, para aquele que o pensamento se coloca já na vida espiritual, que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem. Não é mais que uma passagem, é uma vida transitória, né? Então, as vicissitudes, as mudanças, as transformações, as circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis da vida e as atribulações que nós passamos, as aflições, as adversidades que existem aqui na vida terrena, ela não passa de incidentes que o ser humano vai suportar com paciência, né? Sabendo que essas vicissitudes e essas aflições são de curta duração, que vai durar o tempo necessário do seu conhecimento, da sua evolução. E vai saber que a morte nada tem de assustador, não é mais a porta para nada, mas sim a porta para a liberdade que abre para aquele que estava aprisionado, né? A entrada de uma morada de bem-aventurança, da felicidade e da paz. É o que a gente procura, né? As bem-aventuranças, a felicidade e a paz. Então, o ser humano, o indivíduo, que já sabe, né, que aqui é um lugar temporário, que aqui não é definitivo, que é uma transição, que a Terra é uma passagem, ele vai aceitar todas essas inquietações, né, todas essas adversidades, essas aflições, vai aceitar a doença, vai aceitar o desemprego, vai aceitar esses sofrimentos rotineiros, os sofrimentos morais, né, que seria a calúnia, que seria a intolerância, os preconceitos, né? Ele vai tolerar tudo isso porque ele sabe, ele já compreende que esses sofrimentos vão passar um dia, então ele já compreende isso, então ele não vai se envolver tanto, não vai dar tanto valor a esse tipo de situação, porque ele sabe que a dor e as aflições são necessárias para nós sermos um ser integral, um mundo integral amanhã. Então, o indivíduo, nós temos que ter bom ânimo, não esmorecer, e todo esforço que nós fizermos irá resultar para nós mesmos uma calma de espírito que vai suavizar as nossas dificuldades, as nossas aflições e as nossas angústias, né? Então, o André Luiz tem um livro, não sei se vocês conhecem esse livro aqui, Vivendo o Evangelho. Tem o capítulo 1, volume 1, volume 2. Então, nesse volume 1 aqui, a lição que ele traz para a gente é a lição do ponto de vista, é a lição, o capítulo 2, item 5, a lição do ponto de vista, que ele fala que a ofensa machuca, mas que a gente possa observar que a vingança dificulta, né? Se você se vingar dessa ofensa, vai dificultar a sua vida para frente. Então, o importante aqui é o perdão vai facilitar o teu conhecimento, né? Então, você vai mudar o ponto de vista aí. Quando o desespero desorienta, você está desesperado, fica desorientado, a descrença baixa, então você não crê em nada, você não consegue nem fazer uma oração. Mas ele vai falar, mas ele diz que a fé encoraja. Então nós vamos ter um encorajamento da fé. A gente possa buscar na fé para apaziguar esse desespero, né? Então a doença nos incomoda, hoje a doença, esse vírus aí nos incomoda, mesmo quem não está com ele, fica pensando que vai pegar esse vírus, se dá um espirro, a pessoa está pensando que está com vírus, então incomoda. Mas vamos considerar, diz ele, que a revolta complica, você ficar revoltado porque você está doente, está com a coluna ruim, está com problema de diabetes, um problema de pressão alta ou qualquer um outro tipo de problema muito mais difíceis, tem que ter resignação. E a gente sabe que as pessoas que têm resignação, as pessoas que aceitam, elas passam pela doença com muito mais tranquilidade, com muito mais... vive até mais tempo do que o médico falou para ela, que ia durar meses, e ela vive muito mais tempo. E a gente convive com aquela dificuldade ali. Então, a calúnia, né, o deboche, a ironia, ele fala que isso dói, mas que a gente não possa revidar, né? O esquecimento eleva, então a gente possa esquecer essas coisas. Não é fácil não, gente, é muito difícil, né? Que ele fala, o desprezo magoa, mas analise que o ódio atormenta, então o amor acalma. Então é que ele fala, né? O amor abraça toda a multidão dos pecados, então que a gente possa compreender. E ele finaliza assim, é importante expor seu ponto de vista,
a respeito da vida, exaltando os ensinamentos do Evangelho, mas suas atitudes é que vão revelar se você realmente está com Jesus. Então, as nossas atitudes é que vai demonstrar se realmente nós estamos praticando os ensinamentos do Cristo, né? Se nós estamos vivenciando, se nós colocamos em prática, porque a gente conhece todos os ensinamentos do Cristo, amar o próximo como a si mesmo. Mas se nós amássemos o próximo como a nós mesmos, nós não estaríamos revidando, né? Nós não estaríamos descrentes, nós não estaríamos criticando o outro, julgando o outro, estaríamos, como ele falou ali, né? Trabalhando, ajudando o próximo, fazendo bem sem olhar quem. Aí Leon Denis, no livro Depois da Morte, nós estamos estudando na nossa casa, às sextas-feiras, online, né? O livro Depois da Morte, na crise moral, e tem um pedacinho que ele destaca lá, que eu destaquei, que eu achei importante aqui para nós, que ele diz assim: para nós caminharmos com passos firmes na vida, para se preservar, para que nós nos preservemos das falhas e das quedas, é necessário nós termos uma convicção robusta, uma fé que nos eleve acima do mundo material. É preciso ver o objetivo e atingi-lo retamente. A arma mais segura no combate terrestre é uma consciência reta e esclarecida. Então, aonde que está o reino de Jesus, né? O reino de Deus? Uma reta para conseguir o reino de Deus, ele fala lá, uma consciência reta e esclarecida. Aí ele fala assim, para você alcançar o objetivo, mas para mim alcançar esse objetivo eu tenho que me aprimorar, ser um homem de bem, me trabalhar, esforçar, compreender a nós mesmos, compreender o outro, conhecer a nós mesmos, né? Porque a gente não vive sozinho, a gente vive dentro de uma sociedade, então todos nós vamos ter, para a gente chegar ao mundo de regeneração, nós vamos ter todos nós mudarmos, não basta um só mudar. Mas a gente, através do exemplo, a gente às vezes já consegue. A gente faz a nossa transformação, conseguimos mudar aí esse um vê um do outro, esse outro vê, e assim a gente consegue 2, 3, né? E nos melhorando. E falando da fé, essa fé raciocinada, essa fé que remove montanhas, né? A montanha que está lá no Evangelho, a fé remove montanhas, né? Transporta montanhas. Essas montanhas nada mais são do que as nossas dificuldades, as nossas resistências, a nossa má vontade de querer mudar. E a gente precisa ter uma vontade ferrenha, né? Uma vontade robusta, uma vontade forte. Eu quero, eu posso, eu consigo, né? E a fé nos dá esse poder, nos proporciona perseverança, uma energia, os recursos que permitem que a gente vença os obstáculos, né? Os obstáculos do dia a dia. Então a gente tem que procurar. Lá em Eclesiastes diz assim, tem um versículo que eu tomei para mim como um mantra: a força que o Cristo me dá, eu posso superar qualquer obstáculo. Então quando eu vou à rua hoje, quando eu vou sair, eu paro, oro a Deus, oro a Jesus e falo: Senhor, com a força que o Senhor me dá, eu vou superar qualquer obstáculo, que eu possa ir e voltar na sua santa paz. Então é essa fé que a gente tem. Nada vai me acontecer? A gente não sabe, né? O que estiver programado dentro daquilo que é necessário, nós vamos passar, mas a gente vai se fortalecendo, né? Vai se vacinando contra os males, né? As mazelas. Nós vamos nos vacinando contra as mazelas, vamos procurando nos fortalecer nesse amor de Deus por nós. Então, a esperança e a caridade são as irmãs da fé. Essas virtudes são inseparáveis. Então, a gente tem muita esperança e fazer o bem, procurar fazer o bem dentro daquilo que a gente pode, dentro das nossas possibilidades. Então, isso é um ponto de vista. Nós podemos mudar nosso ponto de vista. E o Espiritismo nos ensina que a gente deve ser corajoso. Nós devemos falar da nossa condição de espírita, podemos elevar o nosso pensamento a Deus, falar de Deus, como todo mundo fala aí, evocar o nome de Jesus, colocar Ele em primeiro lugar nas nossas vidas, para que a gente possa divulgar, fortalecer. Com a gente falando, a gente vai tomando posse dessa palavra, desse poder, dessa força, e aí nós vamos conseguir nos fortalecer cada vez mais. E o Kardec fala para a gente, né, que tem aquele também, né, dentro do ponto de vista, tem aquele homem que ele não tem a certeza, ele duvida da existência da vida futura. E os pensamentos dele estão todo voltado para o hoje, o agora, esse momento. Morreu, acabou. Então, ele não compreende que pode existir alguma coisa
além disso aí. Então, tomando pelo seu ponto de vista, ele não se dá conta que ele é um espírito imortal. Ele encara a vida como única, então ele quer aproveitar a vida da melhor maneira possível. Então, muitos de nós, muitas pessoas que nós conhecemos estão nessa situação. Ele fala, eu estou vivo, então o resto não me interessa. Ele ignora que as suas atitudes, os seus comportamentos, é tudo de sua responsabilidade e que um dia a conta vai bater na porta, vai ter consequências, vai bater na porta dele e ele vai ter que, né, ele vai ter que responder por todos esses enganos, por tudo isso que ele fez, né, ou fez alguém passar, né? Então, ele quer construir só para si, ele olha só para si, o orgulho, o egoísmo fala mais alto. Mas tudo isso, essa ignorância que ele tem, essa falta de responsabilidade, esse comportamento que ele tem, nós temos que respeitar esse ponto de vista dele, porque ele não conhece a vida futura. Então, nós temos que respeitar. Nós temos que respeitar a opinião do outro, o ponto de vista do outro, mesmo que seja diferente do nosso. Então nós temos que respeitar. O respeito é muito importante, porque ele enxerga a vida daquele jeito ali. Então o seu ponto de vista ainda não mudou, mas pode ser mudado através do esclarecimento, através dos exemplos. Então nós podemos exemplificar para essa pessoa, né? Então a gente dá até o exemplo, né? Sabe aquele exemplo de você estar no meio, está na casa espírita, aí chega alguém lá para nos ajudar e você não conhece aquela pessoa direito, você fica, será que ela é assim, será que ela é assada e não sei o quê. Aí alguém fala até para você que a pessoa não é tão boa assim, é complicada. Aí vai juntar uma tarefa para fazer e a pessoa junta lá e te dá aquela mão e é hoje, é amanhã, vai ajudando, vai colaborando. Aí você vai ver que aquela pessoa dela nada daquilo, é uma pessoa agradável, simpática, boa, colaboradora, então que facilita até as coisas. Aí você mudou seu ponto de vista. Ontem era um, hoje é outro. E é assim que nós vamos seguindo. Nós temos, graças a Deus, nós temos a possibilidade de mudar o nosso ponto de vista a cada dia, a cada momento, dentro de umas bases sólidas, né? Dentro de uma base sólida, dentro do conhecimento sólido. Então, Kardec fala, né? Assim acontece com aquele homem também, que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura, que a humanidade são como as estrelas no céu, né? Se perde na imensidão. Então, a humanidade de 7 bilhões de pessoas encarnadas se perde na multidão, com mais de não sei quantos milhões desencarnados, se perde a multidão. Então essas pessoas são confundidas, né, com um trabalho de formiguinha no monte de terra. São operários e poderosos, vivendo são da mesma estatura e têm o mesmo valor. Mas a gente tem que lamentar aquelas criaturas, né, que são aquelas criaturas efêmeras, transitórias, que tanto se empenham em conseguir tudo aqui na vida terrena, mas elas esquecem, né, que tudo que elas vão elevar aqui, os títulos, tudo aquilo que ela tem aqui, vai passar, elas não vão conservar aqui por pouco tempo, não vão levar isso para vai tudo ficar aqui, né? Então vai conservar isso por pouco tempo. Então a gente vai precisar entender que a importância que nós damos aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Porque se você for aquela pessoa que quer só olhar para o hoje, para o agora, então tudo que eu vou ter, tudo isso, tudo que eu tenho, tudo que eu compro, tudo que eu faço para mim, vai ficar para alguém, vai ficar aqui, vai ficar para né? A gente vai deixar aqui mesmo. Então, não é proibido ter um carro, uma casa confortável, ter joia, nada disso é proibido. Deus, se ele permite que nós tenhamos tudo isso, mas nós temos que ter um equilíbrio, né? E se temos um pouco mais, que esse pouco mais a gente possa ajudar de uma outra forma aqueles que não têm nada, né? Então, de alguma forma, se eu não posso utilizar com recursos, eu posso utilizar através do meu pensamento, através de uma prece, através de uma oração, ajudar para que a gente saiba que Deus provê, né? Então, para a gente não se enganar quando a gente chegar no mundo espiritual, após o desencarne, verificar que tudo não passava de ilusão. Tudo aquilo que falaram para a gente do céu, do inferno, né, que a gente não ia ter, que a gente ia viver, era só você ajudar monetariamente, né, que às vezes muita pessoa fala que eu vou ajudar, então eu dei lá, então já estou fazendo a minha parte, aí continuo vivendo a minha vida do meu jeito. Então, aquela vida materialista. Então, esqueceu que os bens, esses bens vão ficar aqui. O que nós vamos levar, o que a gente tem que aproveitar e levar para a morada celeste é todas as virtudes, né? Todos os sentimentos, né? Todos os sentimentos que nos fazem pessoas melhores, né?
Então, a gente esquece disso. Então, a nossa entrada, né? Os únicos que poderiam dar entrada nessa morada são justamente esses que são proveitosos, né? Que eles levam todo o amor no coração, como Jesus falou, né? A boca sente, o coração está cheio, né? A boca fala, o coração está cheio. Então, que a gente possa falar coisas boas, falar palavras de amor, falar palavras de incentivo, de ânimo e de esperança para aquelas pessoas que estão desesperançadas. Então, nós sabemos, né, que para a gente alcançar, sabemos e entendemos que cada um de nós é um espírito encarnado a caminho de Deus. A vida na Terra é sempre uma oportunidade de reajustamento no caminho do bem. E a escolha é sempre nossa. Nós fazemos a nossa escolha. Sabemos que as consequências, boas ou más, o resultado será nosso, da nossa própria escolha, das nossas próprias decisões. É a lei de ação e reação, as causas e consequências, né? Então, se estamos sofrendo hoje, é porque fizemos alguma coisa ontem, ou antes de ontem, ou no passado, bem longínquo, mas ainda estamos aqui sofrendo. Então, se fizemos o mal, cedo ou tarde, nós vamos sofrer essa sequela, essas ocorrências. Então, como Jesus fala, a cada um segundo as suas obras. Então, quanto melhor a nossa conduta, mais depressa nós vamos nos libertar do sofrimento, encurtando assim a nossa evolução, né? Então, não há céu nem inferno, tudo isso está aqui, está dentro de nós, vai depender de qual é o nosso ponto de vista, como nós estamos enxergando, né, esse ponto de vista, com a maneira que nós estamos vivendo a nossa vida. Então, se a gente falar que a nossa vida é um inferno, nós estamos um ponto de vista, esse ponto de vista, se nós falarmos que a nossa vida é uma vida de glória, de benesses, nós estamos com um ponto de vista de alegria, com uma emoção, com uma vontade, né, de querermos nos melhorarmos. Então é isso que nós temos que pensar, é isso que nós temos que ver, é isso que nós temos que ponderar, né? Ponderar dentro desse ponto de vista que Kardec fala para nós, né? Que a vida futura, ela é importante, tão importante que é a nossa vida, é de onde nós viemos, é para onde nós vamos. Então, o homem, o ser humano, ele trabalha por necessidade, por gosto, por dever. E ele cumpre os desígnios da providência que o colocou sobre a terra para esse fim. Somente aquele que considera o futuro, ele dedica ao presente, à vida de hoje, uma importância apenas relativa. E se coloca facilmente e se consola facilmente dos seus infortúnios, pensando no destino que o aguarda. Então, a gente entende, né, que esse consolo vem da fé que a gente tem, dos ensinamentos do Cristo, a doutrina que nós professamos, que nos consola, que nos acolhe, né? Então Deus não condena os prazeres, as satisfações terrestres, Deus não condena nada disso, mas Ele condena o abuso desses prazeres em prejuízo das coisas da alma. Então isso aí é prejudicial ao ser humano, isso é prejudicial ao homem. Então aquele que se identifica com a vida futura é semelhante àquele homem rico, que perde uma parte de sua fortuna, mas não se abala. Mas aquele outro que concentra seus pensamentos na vida terrestre é como um homem pobre, que perde tudo que possui e se desespera. Então a gente tem que pensar, refletir sobre tudo isso aí, né? Analisar e entender. O nosso irmão Bezerra de Menezes, no livro Estudando o Evangelho, junto com Bezerra de Menezes, tem lá também uma lição sobre esse ponto de vista que nós podemos falar aqui. Esses homens que trazem a certeza da continuidade da existência, do que a vida prossegue além da morte e trabalham efetivamente com o propósito de melhorar, têm a consciência de sua responsabilidade quanto ao desenvolvimento dos talentos que receberam de Deus Pai e de que a caridade deve ser o alicerce de sua relação com o próximo. Mas também Deus respeita o livre-arbítrio de cada um. A sabedoria divina, ela vai arquitetar, né, situações plenas de misericórdia para auxiliar a se libertar dessas costuras endurecidas pelo materialismo que abraça como referência aquele que não conhece ainda a vida futura, né? Então, o homem, todo ser humano, ele traz em seu íntimo, bem fundado, um ponto de vista de que sua origem é divina. Nós viemos de Deus, de que é espírito eterno com passagem pela terra para evoluir.
caminha com determinação e perseverança, a passos firmes, e aguarda com serenidade esse porvir, recebendo todos os revés da sua encarnação com lições importantes para seu processo de elevação espiritual. E o Espiritismo, O Espiritismo, ele vem ampliar o nosso pensamento, ele abre os nossos horizontes, em lugar de a gente ter aquela visão estreita, como diz o Evangelho, e mesquinha, que o concentra na vida presente, que faz do instante que se passa sobre a Terra, a única e frágil base do futuro eterno. O Espiritismo mostra que essa vida é apenas um elo, um conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Então, a doutrina espírita, ela vem nos mostrar que ela é esclarecedora, é uma mensagem de cunho esclarecedor. E o Espiritismo vem alargar esse ponto de vista nosso, que nós não temos que ter medo. Nós não perdemos, não vamos nos ficar nos perdendo nas questões materiais, A doutrina vem nos ajudar, esclarecendo, elucidar esses pontos obscuros, que muitas vezes algumas religiões não conseguem responder. Muitos de nós vemos na doutrina espírita buscar respostas. E é uma mensagem consoladora por excelência, sustenta todos aqueles que a procuram, pois ela oferece o entendimento racional das lições do Cristo, sem subterfúgios e atemorizações que possam fragilizar a nossa ligação com Deus. É uma doutrina pautada no amor, pautada no estudo, no conhecimento. Todos os ensinamentos transmitidos à humanidade pelo Mestre Jesus seguem uma linha clara e objetiva dentro da nossa doutrina, quanto aos deveres e responsabilidades daquele que nós dizemos cristãos, todos nós. É um conhecimento vem por meio do estudo, esse conhecimento vem por meio do estudo, então nós temos que estudar a codificação, estudar os livros paralelos à codificação, assistir seminários, assistir congressos. Teve esse congresso agora recente, sobre mediunidade, muito importante, muito bom. Então, que venha alargar os nossos pensamentos, a nossa mente, os nossos horizontes. Então, à medida que nós vamos alargando os nossos pensamentos, a nossa consciência, à medida do nosso aprimoramento da nossa conduta moral, nós vamos conseguir alcançar níveis de compreensão da lei divina que, por hora, muitas das vezes a gente não compreende, ainda está inacessível para a gente. Então, o Espiritismo faz acender as luzes no plano infinito da criatura, do ser, fortalecendo a sua estrutura emocional e auxiliando a nos harmonizar com as vibrações de sentimentos que organizam e sustentam a vida superior. Então, Deus nos dá essa força, essa coragem, vai nos sustentando dentro dessa condição. Então, a gente tem que entender qual é o nosso ponto de vista quando acabamos de fazer esse estudo aqui. Qual é o nosso ponto de vista agora? Que possamos refletir sobre tudo isso. Então, esse foi o nosso estudo da noite de hoje. Esperamos que venha ajudar aos nossos irmãos a ter a reflexão sobre o ponto de vista da vida futura e o ponto de vista daqueles que ainda estão dentro da matéria e que não entendem que com a morte não acaba tudo, que existe algo além da morte do corpo físico, que a gente possa refletir sobre esse ponto de vista. E assim nós vamos agradecer, fazendo a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre querido, pela oportunidade bendita que Ele nos deu de estarmos aqui, na noite de hoje, fazendo o nosso estudo, Senhor. E que essas bênçãos que recebemos aqui, essas vibrações de amor, esses lenitivos, Senhor, curador que nós estamos recebendo, Ele possa ser espargido, Senhor, para todos os lares desses irmãos que estão aqui conosco nesse momento, Senhor, assistindo a esse estudo online, Senhor. Que eles possam também a espiritualidade amiga aproveitar essas energias para levar para os hospitais, os abrigos, os asilos, onde lá, Senhor, esteja um filho teu em sofrimento, nas suas doenças, nas suas dores físicas e morais, eles possam receber esse lenitivo do teu amor, do teu acolhimento, Senhor, lenitivo de cura, lenitivo de esperança, de confiança, Senhor, para toda a humanidade, encarnada e desencarnada, Senhor. Que onde tiver um filho teu, lá o Senhor possa estar levando todo esse amor, todo esse carinho, toda essa vibração que aqui nós estamos recebendo. E assim, em teu nome, Jesus, em nome de todas a espiritualidade amiga, em nome de Deus, nós agradecemos por essa oportunidade e damos encerrar o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Boa noite a todos, irmãos. Muito obrigado pelo convite. Tá? Muito obrigada. Até a próxima. Graças a Deus.
Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra sobre o capítulo 3º, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, itens 1 e 2, Diferentes Estados da Alma na Erraticidade, pela expositora Cláudia Costa, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Aguardamos vocês!